Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Tá bom. E aí? O que manda, loirão? Nossa, tá muito Deu animado tempo. pra quem tomou 1-0 do Furacão na Arena da Baixada. Ah, mas tem o jogo de volta. Mas os primeiros 90 minutos e mais um pouquinho, o time do Felipão levou a melhor. E olha que teve jogador expulso, Palmeiras com um a mais, Felipão também tomou um cartão vermelho. E aí, você tá animado por quê? Não, tá tranquilo. É que até terça que vem tem muita coisa aí, Olha, né? sabe quem é o louco, né? Maior que o Real Madrid! Esse maluco, esse fora da casa, esse 13, é João Paulo Capelani, que foi até a Arena da Baixada, num frio, aquela coisa quase Frio. congelando. E não é que o cara, que é reconhecidamente um pé frio, foi pé quente na gelada capital paranaense. Mas tá tranquilo, gente. Calma. Fica em choque! Tô muito feliz de ter feito um gol na semifinal. O jogo foi muito difícil pra gente, né? Ainda bem que conseguimos fazer um gol ali no começo. Segundo tempo a gente perdeu um jogador ali, aí ficou difícil pra gente, mas graças a Deus conseguimos o resultado aqui e vamos pro segundo jogo lá pra tentar essa classificação. Primeiro tempo, no começo, começamos bem. Tivemos uma chance para fazer gol, mas não fizemos. E o futebol é isso, né? Mas acho que a chave está aberta e agora descansar e preparar o seguinte jogo. A gente conseguiu, né, anular um pouco o ataque do Palmeiras, que é um ataque de muita qualidade, né? Jogadores que individual desequilibram, né? Eles vêm fazendo isso durante todo o ano e foi passado pra gente. A gente catou a fala do Felipão, né? E graças a Deus, uma noite abençoada. A gente conseguiu uma vitória muito importantíssima, mas com os dois pés no chão para o jogo da volta. Apanhamos uma equipa experiente e com um treinador também muito experiente que sabe muito bem como joga, sabe muito bem como armadilha as suas equipas, mas neste tipo de jogos a eficácia é determinante. Portanto, são boas e portanto nós sabíamos que ia ser difícil. A gente foi muito feliz na estratégia que foi montada, os jogadores cumpriram muito a risca, o que foi treinado, o que foi conversado e o que foi realizado durante toda a semana. E nossos jogadores fizeram muito bem isso aí. Enfrentamos uma grande equipe, mas mostramos também que a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe grande também. E eu acredito que tenha sido um jogo muito bom, com dois times bem táticos, obedientes, e nós fomos mais felizes. A torcida lá dentro de casa é o nosso 12º jogador e tenho certeza que temos mais 90 minutos aí para conseguir a virada, e com o apoio da nossa torcida eu acho que vamos dar o nosso melhor e conseguir a virada aí dentro de casa. O Palmeiras é uma equipe muito perigosa, uma equipe que está acostumada, já está cascuda na competição, é campeã, bicampeã do campeonato dessa Copa, e a gente sabe que é muito difícil jogar lá. Já vencemos esse ano lá pelo Campeonato Brasileiro e temos que adotar a melhor estratégia. Acho que o Filipão já deve estar pensando nisso, para a gente chegar lá, fazer um grande jogo e sair com essa classificação, essa tão sonhada classificação. Do Fluminense, sábado, aqui mesmo na Arena da Baixada. Líder do Vamos preparar os nossos jogadores para estar a top nas duas competições. Nós temos as ambições, são muito grandes, não é só de agora. Nós chegamos e continuamos a subir o nosso sarrafo e, portanto, é para isto que nós trabalhamos a nossa vida, é para estar nas decisões. E agora, é verdade, os números não mentem, mas os adversários que nós jogamos são adversários do nosso nível, do nosso nível. Portanto, houve jogos em que ganhamos, outros que empatamos, este perdemos. Temos a oportunidade agora e o desafio de, em nossa casa, poder desafiá-los. É isso que nós vamos fazer. É dolorido perder, mas também o Palmeiras tinha uma invencibilidade muito longa como visitante, sem perder para os seus adversários, desde 2000.
Então é impressionante como a gente sabe que o Palmeiras tem uma capacidade de recuperação, é uma equipe forte, tem o jogo da volta, mas é nítido pelo tom da entrevista do Abel que não estava nos planos essa derrota. Não estava nos planos, de repente até o empate, né? Voltar de lá com o empate, apesar, até pelo retrospecto do Palmeiras, o resultado ficou curto, porque eu acho que o Palmeiras tem mais do que capacidade de reverter a situação. E aí é o jogo da inteligência, o jogo da vontade, da entrega, de aproveitar as poucas oportunidades que surgem num jogo como esse. No início já do jogo ali, o Flávio Lopes teve a oportunidade de fazer o gol. Muda totalmente, se fizesse, obviamente, mudaria totalmente o panorama. E o Palmeiras, quando faz o gol e um time sai, o Palmeiras gosta de ter esse campo. O Palmeiras faz ligação muito rápida, sempre foi dessa forma, diferente de outros principais times. O Flamengo, por exemplo, que joga a Libertadores hoje, time que constrói mais a jogada. O Palmeiras sempre foi um time mais direto. E aí não consegue fazer o gol, o torcedor do Atlético, enfim, lotou a Arena da Baixada, então parabéns ao torcedor do Atlético e também ao comprometimento dos jogadores do Atlético. E depois que o Atlético fez o gol, eu imaginei que o Atlético ia diminuir um pouco do ritmo, baixar as linhas e tentar ficar explorando o contra-ataque. Na minha opinião, isso não aconteceu, os caras continuaram buscando o segundo gol porque eles sabiam, né, que era importante tentar vir para São Paulo com um resultado um pouco maior. Mas, Denilson, eu acho só uma coisa. Com 5 minutos do primeiro tempo aconteceu esse lance, essa tabela do Dudu com o Flávio Lopes. E ele poderia ter esperado um pouco mais, mas chutou de primeira e errou. E estava numa condição muito favorável para fazer o gol, até bem complicado para o Bento defender. O problema é que teve todo o resto do jogo para o Palmeiras fazer alguma coisa. E uma equipe tão forte, tão qualificada e cascuda, poderia ter criado mais, conseguido mais chances. Só que aí entra o adversário, que jogou com a torcida a seu favor, que fez um espetáculo lindo, que teve confiança, que foi forte na marcação e ainda teve a felicidade de, aos 22 minutos do primeiro tempo, abrir o placar com o Alex Santana, uma jogada que começou pela direita com o Kelvin. E a gente viu um Furacão que, mesmo quando teve a expulsão do Hugo Moura, não perdeu esse ímpeto, essa garra, essa vontade de não ser vazado, pelo menos, o seu jogo em casa, e conseguiu segurar o placar até o final. Isso também dá motivação. Eu também concordo que no Allianz Parque é outra história. O Palmeiras vai ter o Gustavo Scarpa de volta, que é o jogador que tem feito a diferença. E agora preocupa a situação do Rafael Veiga, que saiu machucado, não é? A gente viu já ali no tornozelo sendo protegido, já tem imagem. Não tem nenhuma atualização do caso dele. E aquela história, tem jogo contra o Bragantino para o Palmeiras no final de semana, o Furacão enfrenta o Fluminense, mas todo mundo pensando na próxima terça-feira e na partida decisiva. Tem como, Leirão, não tem como. Tanto o Palmeiras quanto o Atlético Paranaense, eles vão pensarem no jogo de terça-feira. Principalmente o Atlético Paranaense, tentando chegar a essa final de Libertadores. O Atlético Paranaense foi corajoso no jogo de ontem, porque eu esperava mais uma vez o gol e recuar e tentar explorar contra-ataque. Eu acho que surpreendeu o Palmeiras, porque o Atlético Paranaense não baixou as suas linhas, tentou continuar marcando pressão, jogar mais no campo do Palmeiras. Eu acho que isso assustou um pouco do comportamento do Palmeiras. Depois da expulsão, se a gente parar para pensar, o Palmeiras também não teve tantas oportunidades assim. O que eu imaginava que iria acontecer. Ter um pouco mais de campo, um pouco mais de oportunidade, mas não foi o que aconteceu. Foi um bom jogo do Atlético Paranaense. Esse lance, alguma coisa a marcar? O Atlético Paranaense reclama. Nada. Vitinho cai também, né? Força ali. Olha, ó lá, ó. Nada, né? Nada. Não reclamar nada. Na verdade, Roberto Tobar, árbitro chileno, foi o responsável pelo jogo. E, na minha opinião, ele foi bem na partida, mas a gente vai discutir ainda. Lesão do Veiga, esse é o momento. Essa é uma notícia péssima. Se for algo mais sério, mais grave, aí sim é bem ruim para o Palmeiras. Você falou que a gente não tem informação ainda. A imagem é uma imagem forte do tornozelo direito dele ali, ó, né? Além de ele pisar mal, tem a carga do adversário. Tomara que não seja algo muito mais grave, que ele nesse momento, uma semana antes dessa grande decisão, ele possa estar em campo. Scarpa fez muita falta no jogo de ontem, né? É um jogador que é muito dinâmico, que joga bem sem bola, com bola e principalmente a bola parada, o chute a meia distância, que quando você joga com um time que está muito bem postado, se defendendo muito bem, o chute a meia distância é uma solução, pode ser uma solução. E ontem só o Gabriel Menino que tentava esse chute a meia distância. Agora a gente está mostrando os dois lances, vamos falar, que envolveram o Hugo Moura. E ele acabou, primeiro reclamando de uma falta, cai, o juiz não marca a falta e aí ele põe a mão na bola. E é bem nítido que ele não caiu direto na bola. Ele cai, olha só, coloca as mãos no chão e aí
dá o tapa na bola. Até ali, né, Loirão? Tudo normal, Tudo né? normal. Ele podia ficar esperando, dar a falta ou não dar a falta. E aí, quando ele percebe que o árbitro não apita a falta, e ele viu que o Dudu ia sair com a bola, pro contra-ataque, aí ele dá um tapa com a mão direita. E aí um cartão amarelo infantil, não é? Um jogador que vinha bem até na partida. Até foi ele que falhou nesse primeiro lance aos 5 minutos, que o Dudu e o Flaco Lopes tabelam e que o Abel reclama muito que não fez o gol. Agora, a gente viu que foi infantil e não tem o que fazer. Foi infantil. Mas é aquela história, é Libertadores, todo mundo reclama, tem a pressão. E o Felipão, que estava pilhadíssimo, acho que já começou por causa desse lance com o Hugo Moura. 4 minutos depois, acaba sendo expulso. Reclama de uma falta que não foi marcada pela arbitragem. E aí diz algumas coisinhas, né? Umas cositas más para o árbitro e aí vermelho. Loirão, assim, eu acho que teve uma comunicação com o quarto árbitro, com o árbitro principal, porque não é a primeira vez que a gente vê um treinador reclamando de alguma situação do jogo, né? Até esbravejando alguma situação do jogo. E às vezes o árbitro chega lá e fala, calma, né? Fica tranquilo. Ele já deu vermelho pro Felipão. A gente não sabe, eu de verdade não consegui, na imagem, ver se o Felipão xingou o árbitro. Porque às vezes o Felipão xingou o árbitro, e aí o quarto árbitro que tá do lado ali ouve e fala assim, ó, te xingou, pode expulsar. Pode ser que tenha acontecido essa comunicação, tem que saber, entendeu? Na minha opinião, para ter essa expulsão, tem que ser um xingamento forte. Isso, então, porque esse é desfalque. Ah, mas não entra em campo, só fica ali na beiradinha. Porque sem o Felipão no Allianz Parque, melhor pro Palmeiras. Ele é uma figura que impõe respeito pela história, pela tradição, pela competência que ele tem na carreira. E ele estava ensandecido. 73 anos e bravo, hein, Denilson? Tava bravo. Tava nervoso. E, Loirão, concordo muito com você. É uma ausência que o time pode sentir. Claro, com certeza. Uma ausência que pode sentir. A gente falou aqui, acabamos de dar o exemplo aqui, por exemplo, do Scarpa, que é um atleta e um atleta importante nesse momento do Palmeiras. O Felipão, por toda a história, por todo o sentimento que ele tem em jogos grandes e o jeito que ele se comporta em jogos grandes, a ausência dele pode pesar sim. Com certeza. A gente vai falar muito